Para uma grande quantidade de pessoas, o modernismo e o pós-modernismo são uma grande dúvida. Afinal, o que é isso? Neste vídeo, nós vamos mostrar para vocês os eventos sociais e históricos que nos trouxeram até o lugar onde estamos hoje. Meu nome é Davi e minha equipe é formada por mim, pelas minhas colegas Pablina, Luísa e Natália. A arquitetura moderna viveu seu apogeu e declínio no pós-Segunda Guerra Mundial. Devido às grandes destruições em todo o globo, as cidades foram desestruturadas e necessitavam urgentemente de uma reconstrução, tanto na parte de infraestrutura, como também das ideias de pensamento. Como o ideal modernista, rígido e muito regrado já não atendia às necessidades daquela sociedade, e por mais que ela tenha tido grande força, a escassez de recursos financeiros e materiais no pós-Segunda Guerra provocou uma simplificação dos elementos, tendo assim em 1950 um começo de divergências dentro do próprio movimento modernista, por meio de arquitetos como Louis Kahn e Philip Johnson, que discordavam da atitude dogmática do modernismo, a atitude de certeza absoluta, autoritária e que não permitia contestação. Um dos marcos do fim do modernismo foi o conjunto habitacional Pret Eagle, que é visto em diversos artigos e vídeos quando se trata da transição entre o modernismo e o pós-modernismo. Construído na década de 1950, em St. Louis, nos Estados Unidos da América, a sua principal função era controlar a moradia devido ao crescimento desenfreado que a cidade vinha vivendo nos últimos anos. Como o planejamento da habitação social não tinha sido bem planejado em relação à localização, por estar muito distante do centro da cidade, e também em relação à falta de manutenção, à falta de sensação de pertencimento, à segregação racial e o preconceito que ali vivia, como o planejamento da habitação social não tinha sido bem planejado em relação à localização, por estar muito distante do centro da cidade, e também por conta da falta de manutenção, falta de sensação de pertencimento, a segregação racial e o preconceito que ali vivia, além da falta de assistência e erros do projeto, não trouxeram conforto suficiente aos moradores, e por conta disso o imóvel sofre uma grande desaprovação, resultando na sua grande demolição em 1972. A demolição de Pret Eagle foi considerada pelo historiador Charles Jenkins como o exato momento da queda da arquitetura moderna. Além disso, críticas ao estilo monumental e impessoal do modernismo ganharam força nos anos de 1960, a partir de figuras como Jane Jacobs, autora do livro Morte e Vida de Grandes Cidades, e de Christopher Alexander, que apontava a segregação social causada pela arquitetura moderna. Com isso, as ideias do CIAM, Congresso Nacional de Arquitetura Moderna, de arquitetos famosos como Le Corbusier, foram perdendo espaço. O livro Learning for Las Vegas, de Robert Venturi, traz críticas à arquitetura moderna, onde ele a considera também dogmática e utópica, julgando que os arquitetos deveriam levar em conta as pessoas e não tanto ideais doutrinários do pensamento modernista. Assim surgem ideias contrárias à arquitetura moderna, chamada de arquitetura pós-moderna, com auge nos anos de 1970 e 1980, cujo objetivo era uma resposta às críticas da arquitetura moderna. Fica assim visualmente substituídas torres de vidro, blocos de concreto e lajes de aço, advindas da arquitetura moderna, que pareciam dominar as cidades, e foram pouco a pouco sendo substituídas por blocos-torre, ornamentos, praças medievais, fábricas e armazéns renovados, em nome da defesa de um ambiente urbano mais satisfatório e multiuso. O pós-modernismo foi muito associado à arquitetura de ambientes comerciais, assim sendo vinculada aos novos ideais de consumo das cidades capitalistas. Podem ser considerados valores da arquitetura pós-moderna o interesse pela cultura popular, evitando segregações raciais e a preocupação com o contexto e entorno do projeto. Aldo Rossi, por exemplo, citou a preocupação com a escala de um novo projeto inserido em um contexto menor, salientando que se deve ter cuidado ao construir uma torre próxima a casas baixas. Passa-se a ser uma das maiores preocupações a valorização do usuário. Dessa forma, o arquiteto passa a ser não um impostor de seu trabalho, mas um compartilhador de ideias. Para este vídeo, escolhemos o arquiteto Robert Venturi para ser analisado. Segue uma breve biografia. Venturi nasceu em 1925 na Filadélfia e em 1947 formou-se arquiteto pela Universidade renomada de Princeton, que instigou o amor do arquiteto pela história da arquitetura graças a seu programa em conjunto com artes e arqueologia.
Logo em seu início de carreira, aplacou projetos com grandes nomes da arquitetura, como Louis Kahn e Eero Saarinen. Após 2 anos estudando em Roma, abriu seu escritório em sociedade com John Holt. Ele conheceu sua esposa Denise Scott Brown enquanto lecionava na Universidade de Pensilvânia e casaram-se em 1967. Em 69, Denise passou a trabalhar no escritório Venturi Holt, também como sócia na área de planejamento. Em 1980, seu nome foi incluído e em 1989, com a saída de Holt, passou a ser Venturi Scott Brown & Associates. Eles criaram juntos diversos projetos residenciais e institucionais, incluindo ampliações de grandes universidades como Harvard, Yale e Princeton. No mesmo ano em que inauguraram seu projeto no Museu de Artes de Seattle, Robert ganhou o Prêmio Pritzker de Arquitetura, o que gerou diversas polêmicas, petições e abaixo-assinados em prol de sua esposa não ter sido incluída no prêmio, inclusive pelo próprio Venturi, que fez questão de acreditá-la no seu discurso de aceitação, ao passo que a comissão recusou-se a fazê-lo. Robert e Denise eram abertamente opostos ao modernismo. Ele chega a ironizar a famosa fala de Mies van der Rohe, "Less is more", em seu livro Complexidade e Contradição em Arquitetura, dizendo que "less is bore", ou seja, menos é chato. Sendo extremamente pós-moderno, defendia cores, movimentos, texturas, ornamentos e detalhes. O arquiteto faleceu em 18 de setembro de 2018, em resultado de complicações resultadas da doença de Alzheimer. Algumas de suas obras mais famosas são Allen Memorial Art Museum, Franklin Court, Bonaventure House, Brent House Greenwich e o Museu de Arte de Seattle. A obra em questão trata-se do Museu de Arte de Seattle. O museu, como seu próprio nome já diz, está inserido na cidade de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, e foi construído a partir de uma doação do presidente da Sociedade de Belas Artes de Seattle, Richard Fuller. O museu em si foi aberto ao público em outra cidade, Capitol Hill, em 1933, com uma coleção de quase 2.000 obras, boa parte dela doada da coleção pessoal de Fuller. Os responsáveis pelo projeto do museu foram Robert Venturi e Denise Brown. Eles eram casados e essa instalação no centro de Seattle foi inaugurada em maio de 1991. A sua construção foi iniciada em 1986, inaugurada em 1991, e em 2003 ocorreu a expansão da sua edificação, já em 2012 uma renovação em áreas específicas de seu interior. Ela conta com aproximadamente 13.000 metros quadrados, além de ter custado 28 milhões de dólares na sua execução. O museu conta com um sofisticado sistema de segurança, também precaução para diminuição de terremotos, e zoneamento. Os espaços do museu foram divididos entre seus 5 pavimentos, que no conceito buscou fazer uma divisão entre o profano, o mundano e o sagrado. No térreo há espaço para informações, lojas de souvenirs e auditórios. Já no segundo andar há um restaurante. No terceiro e quarto andar se encontram as galerias. Já no quinto e último, uma biblioteca e também um laboratório. Buscando trazer texturas e cor para a edificação, Brown e Venturi se utilizaram de materiais como arenito vermelho, a terracota, pedra calcária e também o granito rosa. Em sua fachada frontal, a edificação possui uma escultura gigante de 15 metros de altura em homenagem ao homem trabalhador. Ele se movimenta durante o dia e todas as noites descansa, além de uma vez por ano no Dia do Trabalhador. A obra apresenta também diversos elementos que classificam na vertente do período pós-modernista, entre eles a sua forma peculiar, a escada artística que delimita a lateral direita da edificação, os seus arcos nas fachadas e também internamente, a presença de ornamentações e cores, os seus materiais e também as esquadrias variadas e as suas aberturas. O Museu de Arte de Seattle reconhece o ambiente inserido, mas não o imita. A obra demonstra uma ruptura da estética e da rigidez clássica do período modernista. Do ponto de vista crítico e analítico, é interessante ver essa dança entre as formas e volumes presentes na edificação, mas percebe-se que muitas delas, principalmente na área central do mesmo, algumas formas parecem desconexas entre si e não parte da edificação como um todo. Porém, um ponto positivo a se acrescentar é o uso da pedra calcária por toda a extensão da obra, saindo do óbvio e trazendo textura, dinamismo e um senso estético que, se formos analisar com a mentalidade modernista, nós poderíamos dizer que seria dispensável, mas neste caso casa muito bem com o contexto atual. Falando das esquadrias e das aberturas com diversos tamanhos e estruturas visuais, quando exploramos como um todo, acabam trazendo um pouco de confusão ao olhar no primeiro impacto.
O museu projetado por Venturi e sua esposa Scott Brown cumpre a proposta de apelo ao público, libertando-se da rigidez e até mesmo da elitização que trazia o modernismo. Ele presta homenagem aos cidadãos trabalhadores logo em sua entrada, os convidando para adentrar com sua grande escultura, suas formas que misturam linhas retas com orgânicas, cores e texturas, que demonstram de maneiras não óbvias a diversidade de arte que o museu em si carrega. A escolha de materiais diversificados cria uma atmosfera criativa e instigante para o prédio, com o uso de limestone, arenito vermelho, granito rosa e a terracota arquitetônica. Sua fachada trabalha como um outdoor para si mesmo, gerando curiosidade a quem vê um fragmento de imaginação em meio aos arranha-céus de tijolos típicos de Seattle na década de 90. Sem dúvida, a estética não é para todos os gostos, mas é entendível para todos e impossível de ignorar. Na minha opinião, gosto muito de como eles brincam com as cores da fachada, ainda que os materiais não sejam tão distintos no entorno imediato. Achei interessante a assimetria, e apesar da fachada possuir muita informação, como a estátua, os arcos, os semi-arcos, curvas, detalhes em arenito, eu acho que ela condiz muito com a proposta que se buscava na época, de conectar os visitantes que foram e virão a ir prestigiar obras de todo o mundo. O letreiro feito na própria fachada tem baixa pregnância, seguindo os conceitos de Gestalt. O mesmo poderia ter mais visibilidade se fosse feito de alguma outra forma. Bom, com relação a tudo que já vi sobre o pós-modernismo, essa edificação se encaixa muito bem, pelas texturas, as formas e o conceito. Gosto dos materiais diferenciados e do ritmo da fachada, trazendo mais vida para o entorno, por vezes plastificado. Tudo meio parecido como se tornou a cidade modernista. A identificação com o usuário também se torna interessante, cria um elemento de curiosidade com a gigante estátua na frente da edificação. Com certeza eu gostaria de passar na frente no Dia do Trabalhador, para ver se ela realmente estaria parada. Porém, o projeto faz muito mais sentido quando entendido e analisado dessa forma. A uma primeira vista achei meio sem graça e não tive muita vontade de saber mais sobre o que mudou com a pesquisa. Assim, terminamos instigando vocês a saberem mais sobre o que se passa por trás das obras pós-modernistas, para conhecê-las e julgá-las com boas bases e boa análise.